A operação, acho que o auge dela foi entre 2014 e 2017, de parte de 18. Aí eu saí da magistratura e fui trabalhar no governo, que me convidaram no novo governo. Fui convidado depois, inclusive, das eleições de 2018, apesar do pessoal inventar um monte de história. Mas o que acontece é o seguinte, a operação saiu dos holofotes da imprensa e um pouco lá adiante começaram a desmontá-la, com essas narrativas principalmente aos abusos da Operação Lava Jato. O juiz conversava com o promotor como se o juiz não conversa com o promotor, como se não conversa com o advogado. Na prática forense, isso é absolutamente normal. O problema é o conteúdo das conversas. Então, se o conteúdo é lícito da conversa, não tem problema nenhum. Mas aí começaram a desmontar, porque no fundo, a meu ver, não é uma questão jurídica propriamente dita, é uma questão política, né? Veja bem, uma das situações, a gente jogou todos esses casos em Curitiba. O caso do atual presidente, o Lula. A gente jogou em Curitiba. Condenei ele em primeira instância. A decisão foi confirmada no tribunal, depois foi confirmada no tribunal em Brasília. Na época, o Supremo dizia que a competência, né, quem deveria julgar era em Curitiba. E aí chega em 2021, o Supremo dá uma reviravolta e fala, não, o caso tem que ser julgado em Brasília. O mesmo tribunal que disse em 2016 que era para julgar em Curitiba, né, 6 anos depois ele está condenado, com todas as condenações sustentadas, diz, não, a condenação o processo tinha sido em Brasília. Então esse é um formalismo jurídico, é uma argumentação jurídica que, no fundo, visa o quê? Restabelecer a impunidade, né? Foi puramente política, a meu ver, essa decisão do Supremo Tribunal Federal, assim como todas as outras que geraram anulações de condenações na Operação Lava Jato. Se tivesse, Lucas, algum caso que me apontasse assim, ó, esse indivíduo era inocente, vocês erraram na apreciação da prova, ou a prova era fraudulenta. Não teve nada disso, porque eles não têm coragem de falar isso, porque os crimes foram confessados até, por boa parte deles. Teve muita delação premiada, né, na época, né? Teve delação premiada, teve dinheiro recuperado. A Petrobras recuperou 6 bilhões de reais, né, roubados da Petrobras. Dinheiro que entrou nos cofres da Petrobras. Não é aquela estimativa de recuperação. É dinheiro que entrou nos cofres, devolvido pelos colaboradores ou por empresas que depois se arrependeram também e resolveram pagar multas e indenização. E igualmente por dinheiro que a gente conseguiu sequestrar nas contas dos criminosos e confiscar e trazer para devolver a vítima à Petrobras. Então, os fatos são inequívocos. Os crimes são categóricos. Agora, você tem que entender que no Brasil a tradição é de impunidade. E nesse ponto, a Lava Jato, assim como o próprio Mensalão, foi um ponto fora da curva. E aí passou o momento em que a imprensa estava em cima, a opinião pública estava em cima para impedir a impunidade, se voltou à impunidade por razões políticas, com verniz de, tecnicismo. Nós não somos contra, o discurso é, nós não somos contra o combate à corrupção. O problema é técnica, o problema é o devido processo legal, que é importante o devido processo legal. Mas como é que você justifica que um mesmo tribunal, que diz que era Curitiba o julgamento, 6 anos depois, quando o indivíduo já está condenado, em várias instâncias, diz que era para julgar em Brasília? Para ficar num exemplo, tem vários outros que nós poderíamos aí destacar. Por exemplo, a contabilidade da Odebrecht foi obtida lá na Suíça, em cooperação jurídica internacional, um HD, né? E esse HD foi trazido ao Brasil. Esse HD, aí feita a perícia em cima, tinha lançamentos numa contabilidade informal de vários pagamentos de propina a políticos. Isso foi utilizado nos processos. O Supremo Tribunal Federal, né, isso já em 23, 24, ministro Dias Toffoli, o mesmo que está enrolado agora aí nesse negócio do Banco Master, vem lá e diz, não foi trazido de maneira regular, foi trazida sem cuidado, né, num saco de compras. Tá, mas tem alguma prova de que foi violado, de que foi manipulado? Porque isso você consegue verificar para a perícia se teve alguma alteração nos arquivos de fraude de prova. Não tem nada disso. Aí você tem uma narrativa, na verdade, que quer criar, né, uma ficção de que a prova foi manipulada, quando não foi. E aí você tem, além de ter esse lançamento da contabilidade, você tem os depoimentos do pessoal falando, não, peraí, foi pago, o suborno mesmo, esse é um lançamento que corresponde à realidade. Você consegue rastrear e descobrir o pagamento, mas porque foi trazido supostamente num saco de supermercado, não sei, né? Aí você invalida a prova, entendeu? Então, na verdade, é encontrar motivos para fazer o que você quer, que é anular a prova, porque a volta da impunidade é a volta da roubalheira. Lamentavelmente, né, o país chegou nesse nível. E qual que é o resultado? Quando você combate o crime, você manda um recado forte. O crime não compensa. Sim. E havia muita gente lá
durante a Lava Jato, inclusive do setor empresarial, que elogiava muito a Operação Lava Jato, porque entendia, olha, isso aí vai melhorar o ambiente de negócios no Brasil, que a concorrência vai ser mais leal, Sim. você vai gastar, vai ter menos custo de produção, que você não vai ter que pagar a taxa de propina. As decisões dos gestores públicos não vão ficar sendo motivadas por eles obterem lucros pessoais, e de repente você coloca isso a perder, porque você tem o desmonte, e qual que é a consequência? Qual que é o recado que você manda? O crime vale a pena. E aí você tem o roubo do INSS, agora você tem o escândalo do Banco Master, e quantos outros, né, a serem ainda descobertos, porque você abriu as portas para o mundo do crime novamente. É uma pena o que se perdeu no Brasil, mas eu tenho a crença, né, a gente não pode viver naquela história de ficar reclamando, né, a gente tem que lutar para as coisas mudarem. Eu tenho a crença que a gente retoma ainda essa agenda anticorrupção no Brasil, porque um dos grandes motivos que o Brasil, a meu ver, não dá aquele grande salto de desenvolvimento é o problema da corrupção. Desvio de dinheiro que gera ineficiência. Ineficiência porque tem por motivo buscar lucros na corrupção. Vou dar um exemplo para vocês bem simples. Naquela época da Lava Jato, o Petrobras compra a refinaria de Pasadena, no México. Famosa Famosa. refinaria. E aí ninguém entendeu na época, por que o Brasil não comprou uma refinaria nova? Por que comprou uma velha refinaria? Diz que tinha o apelido dela era Ferrugem. Uhum. Então, Não tem Ruivinha. nada lá, um negócio meio abandonado. O apelido dela era Ruivinha, por causa da ferrugem. Uhum. E ninguém entendia essa decisão. Uhum. Aí quando você tem investigação, você tem Comprada explicação. pela Dilma, né? Foi no governo da Dilma. Governo da Dilma, né? Ela que assinou a compra lá. Mas aí quando você vê os detalhes, você descobre o motivo. Por que eles quiseram comprar uma refinaria velha? Porque a compra da refinaria daria oportunidade a pagamento de suborno, porque o valor era superior ao que ela de fato valia. Uhum. Mas haveria uma nova oportunidade no contrato de revamp, que eles chamam, Reformar ou seja, de reformar a refinaria. Então era mais interessante comprar, fazendo uma metáfora, um carro velho e reformá-lo do que comprar um carro novo e não precisar fazer essa reforma. Então são coisas absurdas. Entendi, porque